Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham na terceira série do ensino médio as nossas aulas aqui pelo canal. São Pedro, Piauí, Queimada Nova, Dom Inocêncio, Santa Luz, todos os nossos alunos lá de Guaribas, né? A Marileide também e a Deusimar, trazendo aí essas informações, né? Mostrando aí a nossa participação. Vamos de literatura? Vamos começar a nossa aula de literatura da segunda-feira. Segundo formato de produção aí de informações que a gente tem no ensino médio é a literatura. Hoje vamos falar sobre a poesia de Mário Quintana e Manuel de Barros, dois poetas fantásticos, poetas importantes da segunda fase do movimento modernista, extremamente sensíveis e facilmente localizados nas redes sociais, tá lá, muitas ilustrações, muitos GIFs, muitos memes, todos esses suportes, né, digitais que a gente vai encontrar aí, circulam nas redes sociais com trechos de poesias, de falas, de importantes informações dos poetas, aí o gaúcho Mário Quintana e o Manuel de Barros. Para a gente falar um pouquinho deles, nós vamos trazer para vocês algumas imagens, tá? Nossa cartela aí à sua disposição para a gente colocar para vocês aí essas informações. Manuel de Barros, vamos lá trazer para vocês algum... só um minutinho. Só um minutinho aqui. Peraí, gente. Me dê 2 minutinhos aí. Ok, meus queridos, vamos voltando aqui para falar um pouco sobre esse poeta fantástico chamado Manuel de Barros, tá? Manuel de Barros é um poeta muito significativo da literatura brasileira, gente. Manuel de Barros faz parte daquilo que seria os melhores poetas da segunda fase do movimento modernista, né? E tem uma forte participação aí na nossa contemporaneidade. Nós não vamos deixar de lado as informações importantes aí sobre a trajetória desse autor, que é considerado um autor de 30 e de 45. Aí, os critérios para a definição do Manuel de Barros são muito diversificados. Nós temos um conjunto de estudiosos que o considera um poeta da geração de 30 e um conjunto de estudiosos que faz com que a gente possa encontrar também na geração de 45. Mas é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século passado, principalmente porque ele foi agraciado por vários prêmios aí nacionais e também o reconhecimento aí internacional pela qualidade da sua poesia. Um dos prêmios onde ele mais se destacou, ganhou por 2 vezes o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti é um prêmio oferecido aí pelas editoras brasileiras àqueles que eles consideram os melhores poetas dentro da sua produção, né, anual. Eles fazem isso de forma anual. Mato Grossense, aí Manuel de Barros, ele tem uma literatura que encanta pela simplicidade, o coloquialismo, o estilo inovador, os versos livres, brancos, os versos fluidos e reflexivos ao mesmo tempo, fazem com que a gente possa ter essa alusão metafórica de que a poesia é voar fora da asa, ou seja, é trazer aí esse processo de
entendimento dessa sensibilidade poética que acaba se tornando importante, tá? Então, o poeta Manuel de Barros tem dentro da sua produção algo muito significativo, né? Foi um poeta que viveu bastante, produziu também bastante, falecido em 2014, deixou registrado aí inúmeros poemas, principalmente quem que se trabalha essa questão da fluidez. Quando a gente fala sobre o Manuel de Barros, a linguagem simples dele, adornada com esse coloquialismo, essa simplicidade nas construções, transcrevem aí, fazem com que o Manuel de Barros utilize dentro das suas poesias o cotidiano, simples e fluido, como a própria natureza, né? Aí a gente vai poder perceber que ele tem essas conotações voltadas aí para essa estrutura, vamos dizer assim, que ele aproveita dessa simplicidade que o circunda e resolve fazer dela a matéria de reflexão aí poética, tá? Muitos de seus poemas, né, recebem um toque do surrealismo, principalmente por conta desse tom onírico. E é dele uma condição muito interessante de ser uma excelente neologista, de utilizar a criatividade, como ele diz mesmo, a poesia é voar, né, fazer essa subjetividade acontecer. Ele faz a utilização constante de vários e vários neologismos, tá? Então a gente vai poder identificar esses contextos importantes da poesia de Manuel de Barros aqui dentro dessa nossa construção, né? A gente vai poder analisar cada vez mais aí essa situação. Manuel de Barros defende várias temáticas importantes aqui. A gente trouxe aqui, ó, ocupação, poeta brasileiro, nasceu em 1916, falecido 13 de novembro de 2014. Está aí com um sorrisozão cativante dentro dessas possibilidades, né? A poesia de Manuel de Barros, ela tem como ponto de partida, né, a infância, principalmente aquilo que seria essa liberdade do sonho, da fantasia, dessa ficção que a gente atribui a esse pensamento infantil, né? Ele defende como ele chamava, esse criaçamento das palavras. Por quê? Porque era a forma dele revolucionar a linguagem, principalmente apresentando-a dentro desse coloquialismo e dessa situação fluida, que seria essa criatividade do neologismo, né? Então, ele faz, vamos dizer assim, essa situação, dar esta importância à sua produção, à sua produção artística. Segundo muitos estudiosos, ele transformou a poesia, ele deu à poesia a singeleza das inutilidades do cotidiano. Coisas simples, né, como ele mesmo dizia, poderiam se transformar em algo que fosse tocante ou emotivo aos seus interlocutores. Então, ele dá beleza ao que menos se espera, ao que menos se evidencia dentro desse contexto aí de transformação. É considerado um dos maiores poetas brasileiros e foi agraciado duas vezes na sua existência como poeta com o Prêmio Jabuti. O Prêmio Jabuti, gente, é praticamente um Oscar da literatura brasileira. Ganha-se o Jabuti quem é aí dentro desses contextos trazidos, né, dentro dessa possibilidade, tá? Então a gente vai poder observar que a gente vai encontrar essas alusões. E como eu disse para vocês, o Manuel de Barros é figurinha notória aí no seu buscador. Bote aí qualquer buscador da internet e bote o nome Manuel de Barros Poesia. Aí você clica em imagens, aí você vai ter uma quantidade de fotos para você ilustrar nas suas redes sociais, botar aí nos seus aplicativos do telefone, nas fotos, sempre voltados para essa, vamos dizer assim, essa transposição do ambiente natural para a sua poesia. Um bem-te-vi, o leve e macio raio de sol, se põe no rio, faz arrebol. Então,
Então, ele sofre uma influência de uma poesia, gente, oriental, chamada de haikai, né? Esse haikai são poemas curtos, né? Só são 3 versos, 27 sílabas poéticas, e tem a intenção de trazer condensado toda essa alusão, vamos dizer assim, essa alusão reflexiva que a natureza nos propõe. Então, vamos falar de vários textos conhecidíssimos, né? Inclusive é dele um dos textos que a gente vai trazer para vocês. Com essa linguagem simples, coloquial e de vanguarda, Manuel de Barros escreve sobre temas como o cotidiano e a natureza. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim este atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz, por isso meu quintal é maior que o mundo. Então veja que ele tem essa sensibilidade de trazer para a sua literatura a singeleza desses elementos, muitas vezes que passam desapercebidos pelos grandes poetas dentro do seu processo de reflexão. E ele é categórico em acreditar que essa poesia ou esses elementos naturais são tão emblemáticos e são tão sensíveis como as demais construções poéticas que a literatura tradicional consagrou. Aí, gente, ó, tem sempre esses poeminhas lá na produção, ou lá circulando nas redes sociais, de autoria do Manuel de Barros. É só você colocar aí Manuel de Barros poema, coloque lá em imagens, e aí você vai ter uma quantidade enorme de reproduções aí desse autor fantástico da literatura modernista. A reta é a curva que não sonha, ou seja, é aquela curva que não escapa, né? Que não faz aquilo que a curva simboliza, né? A possibilidade de releituras. Muitos de seus poemas recebem um toque do surrealismo, onde o universo onírico rege. Além disso, ele criou vários neologismos. Ó, deixa eu ver aqui se eu trouxe para vocês. Então, o Manuel de Barros, ele tem essa categoria importante da literatura brasileira, viu, gente? Então, é importante que você aí verifique aquilo que o Manuel de Barros tem a oferecer. Muitos textos que falam sobre aí o Manuel de Barros trazem esse recurso de construir de forma singela essa representação da natureza, tá bom? E agora a gente vai entrar em um outro poeta também muito importante da nossa literatura, o preciosíssimo aí poeta Mário Quintana, tá? Mário Quintana é conhecido na literatura como o poeta das coisas simples, né? O poeta que, dentro do seu estilo modernista, produziu uma literatura de muito encanto, em que temas tradicionais como o amor e a natureza, lógico, também fazem parte da sua seleção aí de exposição. Os relacionamentos sociais, né? Essa visão de pessoas em torno dessa realidade tão cotidiana, tão comum, muitas vezes não encanta, faz com que o Mário Quintana também se transforme em um excelente aí demonstrador dessa literatura modernista, tá? O Mário Quintana, gente, foi conhecido como poeta das coisas simples. Foi um escritor modernista, mas atuou também em outras áreas, como jornalista e tradutor brasileiro. Era muito comum esses poetas do século passado ativarem aquele modo eu sou um escritor, né? E a escrita pode ser literária, como também pode não ser literária. E aí eles acabam, muitas vezes, enveredando por esse caminho aí do jornalismo, e o jornalismo acaba se tornando também o fomentador da atividade literária, porque é no jornalismo, no dia a dia, que ele consegue entender as suas
ele consegue captar aí esses episódios e transformá-los em matéria poética, tá? Em 1980, Mário recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. E no ano seguinte, em 1881, ele recebeu do Prêmio Jabuti, que é um prêmio, gente, que nas décadas de 70 e 80 foram muito importantes, 80, 90, depois do processo de redemocratização do nosso país. Foi um prêmio quase que um Oscar, né, oferecido pelas editoras e outras organizações que trabalham com a literatura, aqueles considerados primorosos ou que tenham produzido obras de arte, né, em forma de literatura, tá? E aí ele recebe, se tornando a personalidade literária do ano. Mário Quintana, ele é gaúcho, né? E sai do Rio Grande do Sul, e tem no Rio Grande do Sul a sua grande identidade, vamos dizer assim, pessoal. Não é a sua identidade poética, porque a realidade que o Mário Quintana descreve nas suas poesias é uma realidade universal. Fala, as temáticas, o amor, o tempo, a natureza, não são categoricamente aquelas temáticas de quem vive no sul do país, mas de quem vive em qualquer realidade urbana, em qualquer realidade sensível aí desses elementos, tá? O Mário Quintana, gente, ele tinha, vamos dizer assim, uma situação um tanto quanto interessante. Dentro da sua atividade pessoal, ele não contrai o casamento, né? Ele não tem filhos, ele vive numa vida, vamos dizer assim, praticamente não solitária, mas atípica para aqueles padrões de intelectualidade da época. Para você ter uma ideia, ele nunca teve uma casa, né? Ele viveu parte da vida morando nesse hotel, em hotéis. Vou até colocar aqui, ó, nesse hotel em Porto Alegre. Na época em que ele viveu 15 anos lá, como hóspede, quase que definitivo, o hotel se chamava Hotel Majestic. Depois o hotel, pela sua arquitetura, né, também pela sua a sua envergadura, foi transformado em casa cultural. Foi tombado, né, pelo patrimônio histórico aí do Rio Grande do Sul e transformado em um centro cultural dedicado ao poeta gaúcho de maior expressividade do semestre passado, tá? E aí a gente vai ver que ele tinha esse estilo diferenciado dentro das suas condutas pessoais. Se tu me amas, ama-me baixinho, não grites, não o grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem que ser bem devagarzinho. Amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Olha aí o Mário Quintana falando a respeito dessa situação. O Mário Quintana, gente, apesar de ter tido uma carreira literária bem interessante, ele passou por algumas frustrações pessoais, né? Ele foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras quase que numa situação, vamos dizer assim, meio que de prêmio de consolação. Até porque ele já havia colocado o seu nome por 3 oportunidades para concorrer às vagas que surgiam naquela agremiação. Queria ele, talvez, reconhecido aí como um poeta importante e também premiado, consagrar-se na imortalidade da Academia Brasileira de Letras. E das 3 vezes que ele concorreu, ele nunca conseguiu ganhar, porque não é uma indicação, é uma eleição. E na época ele concorria com outras pessoas que acabavam regimentando os imortais aí para as suas próprias candidaturas, tá? Ele ainda foi convidado para se candidatar uma 4ª vez, mas ele recusou, meio que sentido com as 3 recusas, ou não recusas, né? Com as 3 derrotas que ele sofre lá na Academia Brasileira de Letras. Isso faz com que o Mário Quintana acabe abandonando a sua
na sua própria sorte, aí a chance de ser imortal da Academia Brasileira de Letras, tá? Então, dentro da produção dele, eu trouxe para vocês, olha, essa charge aí, gente, aí interessante, de um poeminha dele muito conhecido, né? É um poema que já caiu várias vezes, né? Aí dentro dos vestibulares. Às vezes me vejo como gostaria que me vissem, né? Toda bonitona, né, a mulher. Às vezes me vejo como acho que me veem. As pessoas muitas vezes acham que as pessoas veem a gente de uma forma negativa, né? Às vezes me vejo como provavelmente estou, né? Normal, uma pessoa normal e feliz, né? Às vezes me vejo como o Mário Quintana. Ou seja, eles passarão, eu passarinho. Tá aí, ó, o poeminha do Contra, né? A produção de Mário Quintana foi uma produção muito diversificada, né? Muito versátil dentro dos aspectos produtivos. A produção de sonetos, de textos curtos, com versos livres, estilo haikai, né? Os poemas em prosa, a tendência ao humor, né? Uma linguagem simples, coloquial, temas ligados principalmente à reflexão humana, como isso, ó, a passagem do tempo, né? Todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Veja que ele utiliza nesse neologismo aí a ideia da contemplação. Ó, você está me atrapalhando? O problema é seu. Eu sou superior, ou seja, eu vou passarinhar sobre a existência de quem me atrapalha. E aí a gente vai poder perceber que lá naquela charge, ele faz essa intertextualidade com essa ideia de superioridade, de superação, de não você não olhar para aquelas palavras que muitas vezes lhe ofende ou aqueles julgamentos que as pessoas têm para com você que muitas vezes lhe desprezam. E aí o passarinho passa a ser uma atitude proposta aí pelo Mário Quintana como sendo a reveladora da grandeza, né? A reveladora dessa autoestima, a reveladora dessa sua condição resiliente de passar por todos os críticos de uma forma de se achar plena, né? De passar pelos críticos e pelas opiniões das pessoas dentro dessa plenitude, tá bom? Então, o poeminha do Contra é muito lembrado, vocês passam como passarinhos aí dentro dessa condição. Bom, vamos para as nossas atividades para a gente poder aí executar as nossas aí questões relacionadas à língua portuguesa ou à literatura de Mário Quintana, de Manuel de Barros, que a gente trouxe para vocês hoje, tá? Vou pedir aqui ao nosso diretor de estúdio um tempinho para que você possa ler, analisar aí as informações e a gente retoma aqui com as atividades, tá? 2 minutinhos aqui para os nossos alunos.
Ok, gente, vamos acompanhar a leitura aí desse pequeno poema do Mário Quintana. Da humana condição, custa o rico entrar no céu, afirma o povo e não erra. Porém, muito mais difícil é um pobre ficar na terra. Olha aí, gente. A análise de Mário Quintana, que ficou conhecido por seus quintanares, nome que o poeta Manuel Bandeira deu a esses quartetos em pequenas observações sobre a vida. Nessa perspectiva, os versos do poema Da Humana Condição ressaltam: letra A, desvalorização da cultura popular. Letra B, a falta de sentido na existência humana. Letra C, a irreverência diante das crenças do povo. Letra D, uma visão irônica das diferenças de classes. Ou letra E, um olhar objetivo sobre as diferenças sociais. O que é que você acha aí, gente? Ó, o pessoal lá de Queimada Nova participando. Deixa eu ver o que mais aqui. Letra da condição ou da humana condição. Custa o rico entrar no céu. Afirma o povo e não erra. Porém, muito mais difícil é um pobre ficar na terra, né? Veja bem aí, gente, que ele faz uso de um processo de identificação relacionado àquilo que seria, gente, uma falta de sentido da existência humana. Se o rico não entra no céu, porque o adágio popular diz que é difícil um rico entrar no céu, porém é muito mais difícil a condição existencial das pessoas que não têm aí uma condição aí favorável, né? Ou seja, passam por determinadas situações de fragilidades. Então, para ele, Mário Quintana, o poema ressalta a falta de sentido na existência humana, né? Se as pessoas, né, se custa o rico entrar no céu, a vida na Terra também é extremamente difícil. Deveria ser mais fácil a vida na Terra para as pessoas pobres, e não é. Então, quando ele menciona aí a alternativa correta, a gente vai marcar aqui, ó, a alternativa letra B. A falta de sentido na existência humana é que, se os ricos são punidos por não entrarem no céu, os pobres deveriam ser beneficiados em ficar na terra. Mas aí, ó, ele já coloca para você a condição de dificuldade existencial aí que a gente vai poder identificar. Alternativa correta sobre o Mário Quintana, letra B. Vamos lá, gente, ó, acompanha a leitura aí, você da escola ou de casa que está acompanhando a nossa aula. O chá, os fantasmas, os ventos encanados. Nasci no tempo dos ventos encanados, quando, para evitar compromissos, a gente bem dizia estar com enxaqueca, palavra horrível, mas desculpa distinta. Ter enxaqueca não era para todos, mas só para essas senhoras que tomavam chá com o dedo midinho espichado. Quando eu via aquilo, ficava a pensar sozinho comigo. Menino daquele tempo não dava opinião, porque é que elas, porque é que elas não usavam, para o cúmulo da elegância, um laçarote azul no dedo. Também se falava misteriosamente em moléstias de senhoras nos anúncios farmacêuticos que eu lia. Era de certo uma coisa privativa das senhoras, como as enxaquecas, pois as criadas, essas, não tinham tempo para isso. Mas, em compensação, me assustava deliciosamente com histórias de assombrações. Nunca me pareceu nenhuma. Pelo visto era isso. Nunca consegui comunicar-me com este nem com o outro mundo, a não ser através do tico-tico e da poesia de Camões, do qual até hoje me assombra este verso: que o menor mal de tudo seja a morte, pois a verdadeira poesia sempre foi um meio de comunicação com este e com o outro mundo.
Tá aí, gente, ó. Uma crônica com estilo poético, né, em que ele faz alusão a algumas situações. Mário Quintana, assim como outros escritores do modernismo, adoravam, gente, misturar esses gêneros textuais. Fazer essa, vamos dizer assim, mistura era trazer também para a literatura essas modalidades. O texto de Mário Quintana se baseia em duas oposições: gente de bem versus criadas. E este mundo versus o outro mundo. O outro mundo é representado no texto por alguns elementos evocados pelo narrador. A expressão que melhor identifica tais elementos é laçarote azul, ventos encanados, moléstias de senhoras, anúncios farmacêuticos ou histórias de assombração, né? Olha, quando ele fala sobre gente de bem versus criada, ele está falando de realidades distintas, né? Gente de bem seria a burguesia, criada as pessoas que passam por esse processo de, vamos dizer assim, esse processo de afastamento ou de desigualdade social, tá? Aí quando ele fala deste mundo e do outro mundo, ele fala do mundo real, que é o este, onde essa gente de bem e essas criadas acabam construindo essa relação social de opressor e oprimido. E o outro mundo é o mundo que seria o mundo ideal, o mundo da fantasia, o mundo onde as coisas não são tão terríveis e tão discriminatórias assim, tá? Então, quando ele fala sobre esse elemento que caracteriza esse outro mundo, o Mário Quintana, ele busca que você entenda que ele está falando da ficção, dessa capacidade que ele vai ter de buscar, olha, uma relação diferente com aquilo que seria a realidade. A realidade distorcida, a realidade de discriminação, de desigualdade, não é igual à realidade que ele procura através da poesia. Por quê? Porque a poesia lhe dá o lúdico, lhe dá a possibilidade de você pensar e, principalmente, trazer essas informações diferentes ao seu pensamento, tá bom? Então, a alternativa correta, letra E. Vamos para a última questão do Manuel de Barros, chegando ao fim da nossa aula aí, para que a gente possa trazer essas informações para vocês. Vou pedir 2 minutinhos para você ler aí, pegar o ritmo da leitura do texto do Manuel de Barros aqui. 2 minutinhos, por favor.
Ok, gente, vamos lá, ó. Vamos fazer essa questão aí com a poesia de Manuel de Barros, uma questão, inclusive, que foi cobrada na prova do Enem. Analise aí, ó. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Vamos lá. Manuel de Barros desenvolve uma poética singular, marcada por narrativas alegóricas que transparecem nas imagens construídas ao longo do texto. No poema, essa característica aparece representada pelo uso do recurso de, letra A, resgate de uma imagem da infância com a cobra de vidro, apropriação do universo poético pelo olhar objetivo, transfiguração do rio em um vidro mole e cobra de vidro, a rejeição da imagem de vidro e de cobra no imaginário poético, o recorte de elementos como a casa e o rio no subconsciente, né? A gente vai observar aqui, ó, que dentro dessa literatura do Manuel de Barros, né, nesse poema essa característica aparece representada pelo recurso de quê? De que seria aquilo que seria a linguagem metafórica, né? A transfiguração do rio em um vidro mole e uma cobra de vidro. Na imaginação dele, essa enseada, como o homem veio e objetivamente colocou para a criança, o que de fato era a nomenclatura que ele estava dando aquele acidente geográfico, né? Aquela representação geográfica que tinha no fundo da sua casa. Então, na sua memória afetiva, na sua imaginação de criança, né? Ele criou duas imagens, ele construiu essa alusão fictícia, aquilo que de fato seria a imagem que ele poeticamente construíra aí dessa enseada que fica no fundo da sua casa. Então, quando ele transforma o rio em um vidro mole e uma cobra de vidro, ele faz uso dessa alegoria, ou seja, dessa figura de linguagem que transforma o rio em algo metafórico, ou seja, em uma imagem que representa algo alegórico, ou seja, algo fora da sua realidade, imediatista, tá? Então, a alternativa correta que marca aí a questão de número 3 seria a letra C. Então, como ele desenvolve essa poética singular, marcada por um processo de metaforização dos contextos à sua volta, né? De tudo aquilo que ele resgata das suas vivências, ele transforma esse rio em um vidro mole e ele transforma esse rio em uma cobra de vidro. Só que vem uma outra pessoa fora desse universo aí da poesia e quebra essa expectativa apresentando o nome concreto dessa realidade. Por isso é que ele disse que esse nome empobreceu a imagem, ou seja, empobreceu a transfiguração do rio dentro dessa metáfora, tá bom? Então, a alternativa correta, letra C. Trouxemos para vocês hoje 2 poetas muito importantes da literatura modernista, da transição da geração de 30 para a geração de 45. Nós temos da autoria de Manuel de Barros e Mário Quintana, a poesia das coisas simples, da singeleza, desse cotidiano natural, simbólico,
que acaba sendo refeito através dos recursos aí que a poesia dispõe aos poetas e à nossa compreensão, tá bom? Eu me despeço desejando a vocês uma ótima noite, aos nossos alunos que estão aí na Rede Seduc, e a gente se encontra na próxima segunda-feira, tá bom? Um abraço a todos e até mais, gente!